Glória a Deus. Eu quero estar partilhando com os irmãos um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 5, verso de número 2 e capítulo 5, versículo de número 5. Quero falar nesta manhã sobre milagres, no nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, verso de número 2. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo de número 4, na verdade. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Em outras versões, a palavra do Senhor nos fala que Pedro disse: Senhor, porque o Senhor manda, eu obedecerei. Eu obedecerei. E o tema que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta manhã é milagres por obedecer. Milagres que são condicionados ao fator chamado obediência. A palavra de Deus nos fala que Jesus ele chega, e quando ele chega à praia, uma multidão já estava ali naquele lugar, já lhe rodeava, uma multidão que já lhe cercava. E quando Jesus chega na praia, Jesus olha e vê e avista no texto no versículo 2. O texto é bem claro em dizer 2. Quantos barcos? Quantos barcos eram? 2. Eram 2 barcos. E Jesus os avista e vê-os lavando a rede pela manhã. Para muitos seria sinal de fim de trabalho. Para muitos que viam essa situação, para muitos que viam essa atividade pela manhã, de pescadores a lavarem as suas redes, era um sinônimo que já havia acabado, que já havia finalizado, que o trabalho ora feito à noite já havia encerrado. Mas Jesus os avista e vê, a multidão começa a apertar Jesus. E Jesus, dos 2 barcos que estavam ali já naquela praia, Jesus então resolve pedir um emprestado. Era 2 e Jesus então resolve pedir um emprestado. Já ouvi muitas pessoas a pregar, e lindamente o David trouxe uma mensagem nesse texto. E diga-se passagem, Davi, uma mensagem maravilhosa, muito boa. Se os irmãos tiverem a oportunidade de rever essa mensagem, está lá no YouTube, no nosso canal, você vai ver essa palavra que foi ministrada pelo David. E Jesus vê 2, e a gente passa às vezes alguns textos, e às vezes não nos apercebemos que Deus, às vezes em simples palavras, o Senhor nos quer dizer algo. E eu falo assim, poxa, é 2. E eu falo assim, meu Deus, Jesus no meio de 2, Jesus vai escolher um, e Jesus escolhe logo o barco de Pedro. No meio do mar, Jesus avistando aqueles 2, se fosse mais, a Bíblia falava que seriam mais, mas Jesus vê 2 e Jesus escolhe logo o barco de Pedro. Ministra a palavra, a multidão ouve a palavra, e Jesus logo em sequência fala assim: Pedro, lança-te ao mar, ou seja, vamos ao mar. E Pedro retruca, e Pedro disse assim: Senhor, passamos a noite toda a pescar e nós não apanhamos absolutamente nada, mas porque o Senhor está mandando, nós iremos. Ou seja, porque o Senhor está mandando, eu obedecerei. Ou seja, Pedro não estava se concordando simplesmente com concordar, porque concordar por concordar é conveniência, porque você já sabe do resultado. Quando nós concordamos com algo que nós já sabemos do resultado, isso é conveniência, convém porque nós já sabemos que vai dar certo. Concordar com aquilo que você sabe que vai dar certo, isso é pura conveniência da nossa parte. E não era conveniência da parte de Pedro, porque Pedro disse: Senhor, por
que o Senhor está falando, e em cima dessa palavra que nós acabamos de ouvir, eu vou ao mar, eu te obedecerei, eu te obedecerei. Milagres condicionados à obediência. Está faltando nesses últimos dias na igreja, na face da terra, está faltando mais obedecer ao Senhor para que os milagres venham a acontecer na nossa vida. Milagres por obedecer. E Pedro obedeceu a voz de Deus e assim fez. Eles foram para o mar alto ainda de dia, e a Bíblia fala que por Pedro obedecer Jesus, quando eles foram para o mar, os irmãos, para o mar, e vocês conhecem a história, diz-nos a palavra de Deus que eles pegaram não poucos peixes, mas muito peixe eles apanharam. Tanto é que o barco começou a afundar, e eles pediram ajuda, socorre-nos, pediram socorro, porque muito era o tamanho de peixes, o cardume de peixes que eles haviam apanhado ali, era grande. Isso não te alegra nesta manhã? Isso não nos alegra nesta manhã? Isso não enche o teu coração de gozo nesta manhã? Não te impulsiona nesta manhã a glorificar a Deus, a exaltar o Senhor? Porque um milagre aconteceu pelo fato de simples homens obedecerem a voz do Senhor, obedeceram a voz de Deus. E os milagres vão acontecer na nossa vida na medida que nós obedecemos ao Senhor. A palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus fala com Abraão: Abraão, sai-te do meio da tua casa, de dentro do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te farei, e eu te direi qual é o lugar. Abraão, quando ele sai da casa dele, talvez muitos poderiam dizer: Abraão, você está louco, você ficou maluco? Que lugar é esse que você vai? Para onde é o lugar? Como chama o lugar? Talvez Abraão poderia dizer: não sei qual é o lugar, eu só sei que eu ouvi a voz de Deus e Ele falou para eu sair. E Abraão fez como a voz de Deus lhe ordenara, como a voz do Senhor lhe ordenara. Abraão executou, Abraão ouviu a voz do Senhor, Abraão foi obediente à voz de Deus. Ele saiu de dentro da sua casa. Abraão sai do meio da sua casa, irmãos. Está dentro de casa, está no meio dos parentes, está no meio dos seus, está dentro da sua casa, numa situação sólida, que era a situação sólida de Abraão. Abraão, todavia, nos diz a palavra do Senhor, Abraão era um homem que tinha posses. Abraão tinha posses, Abraão tinha casa, Abraão tinha localidade, Abraão tinha lugar para onde viver. Mas ele ouve, ele escuta a voz de Deus, e ele sai, ele obedece. E desde a caminhada, desde o princípio da caminhada de Abraão, os irmãos vão ver milagres em cima de milagres na vida de Abraão, porque Abraão, ele obedece à voz de Deus, e os milagres irão acontecer na vida de Abraão. Desde o seu final até o final da sua vida, os milagres vão acontecer. Desde o princípio vocês vão ver a vida de Abraão pautada em cima de milagres. Por quê? Porque Abraão ousou em obedecer à voz do Senhor, porque ele foi obediente à voz do Senhor. E diga-se de passagem, os milagres deveriam acontecer mais na nossa vida. Os milagres deveriam acontecer mais na nossa vida, e os milagres deveriam fazer parte da nossa vida. Tudo que nós fôssemos fazer ou executar deveria de ter um pouco de milagres. Parece ser uma ingenuidade da minha parte, parece ser uma irresponsabilidade da minha parte em dizer para a igreja: olha, dependa dos milagres. Mas não é isso. Não é isso. Porque os milagres, quando acontecem na nossa vida, isso significa que a honra não é minha, a glória não é minha, a glória é do Senhor. Do que adianta você passar a sua vida toda a idealizar o seu futuro, e a pensar e a raciocinar e falar: não, as coisas têm que ser assim, tem que ser dessa forma. A glória é de quem? A glória é sua. E por muitas vezes o que acontece? É porque eu trabalhei, foi porque eu esforcei, porque eu fiz, porque eu entrei na faculdade, porque eu trabalhei, porque o meu patrão me ajudou. E a glória é de quem? De quem é a glória? A glória tem que ser dele, a glória tem que ser de Jesus, a glória tem que ser de Deus. Por quê? Porque quando entra o fator chamado milagre, a glória é do Senhor.
A glória é de Deus. Então é tempo de nós desta manhã pedir: Senhor, opera um milagre na minha vida, opera um milagre, Senhor, dentro da minha casa. Eu preciso, eu quero ver esses milagres acontecerem na minha vida, mas isso vai acontecer quando nós começarmos a obedecer a voz do Senhor, a obedecer a voz de Deus, a obedecer a voz do Senhor. E assim Abraão fez, ele obedeceu, ele foi obediente à voz do Senhor. Os milagres começaram a acontecer. Milagres têm que acontecer na nossa vida. O que acontece nesses últimos dias é: por que esses milagres não estão mais acontecendo? Por quê? Por que esses milagres hoje deixaram de acontecer? Por que esses milagres estão deixando de acontecer? Sabe por quê? Nós estamos a depender, nós estamos igual aquelas pessoas que só saem de casa olhando a meteorologia. Se tiver o tempo bom, eu saio. Se o tempo não estiver bom, eu não saio. Nós estamos muito racionalistas. Nós estamos muito, nós estamos vivendo numa vida muito racional demais. Vivemos numa vida que nós temos que planejar tudo. Um planejamento para tudo. Um planejamento que tem que ser feito para tudo, porque se eu não planejar, não vai dar certo. Irmãos, onde estão aqueles testemunhos de vida que você ouviu? Onde estão aqueles testemunhos de vida que você ouviu? Que você já ouviu falar muitas vezes de você sair de casa e você olhar para o ponteiro do combustível do seu automóvel, você vê, está no vermelho, aquilo vai acabar, e de repente Deus fala assim: não vai, porque não vai acabar. Vai porque não vai acabar. É você olhar para a botija do seu gás, para o gás de cozinha que você tem. Aquela botija, normalmente aquilo dura um mês, mas de repente quando chega no final do mês, as suas coisas não deu para você pagar, e você fala: Deus, multiplica aquilo durar 3 meses. Isso é milagre. Isso é milagre. Isso não está acontecendo por quê? Porque nós estamos deixando de pedir ao Senhor: Senhor, opera um milagre na minha vida. O milagre, isso exalta e enaltece o nome de Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas que ganham acima do que você ganha, mas o seu salário é totalmente ínfimo e inferior ao que outras pessoas ganham, e de repente você é muito mais próspero do que as pessoas que ganham mais do que você? Isso chama o quê? Chamamos de milagre. É Deus prosperando, é Deus fazendo prosperar aquilo que você tem. E a prosperidade de Deus vem quando nós dormimos e descansamos, e isso é milagre. Isso é milagre. A igreja tem que viver, a igreja tem que pedir a Deus: Senhor, eu preciso e eu necessito de milagres. Eu necessito de milagres, Senhor. Eu preciso de ver esses milagres. A palavra de Deus nos fala naquilo que eu estava falando com o pastor Paulo lá, lembra do pastor Paulo? Eclesiastes, capítulo de número 11. A palavra do Senhor nos fala, capítulo 11, verso de número 1. A palavra de Deus nos fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Capítulo 11, verso de número 4, a palavra de Deus nos fala que aquele que olha para o vento, aquele que olha para as tempestades e aqueles que olham para as nuvens não semeiam e não colhem. Por quê? Porque tem medo. Sabe por quê? Por que esse versículo é aplicado? Porque as pessoas, quando lançavam a semente eles tinham o costume de plantar à beira do rio Nilo. Lançavam a semente, quando o rio enchia, as sementes eram levadas pelas correntezas das águas. Depois de muito tempo eles se encontravam, e de repente as pessoas não queriam perder tempo, não queriam perder as sementes, e não queriam perder o seu tempo do seu trabalho. O que as pessoas faziam? Começavam a olhar para as nuvens: olha, vai chover, não vou plantar. As nuvens estão densas, as nuvens estão carregadas, e eu não vou semear, eu não vou plantar. Mas não é do jeito que eu penso, não é da maneira que eu quero, é do jeito de Jesus, é da forma que Ele quer, não é da maneira. A matemática de Jesus não bate da mesma forma que bate a matemática humana. Não bate, não dá certo, porque isso acontece no mundo sobrenatural. Isso acontece no mundo, no advento sobrenatural. E o crente hoje está vivendo num patamar natural, na naturalidade da vida. E Jesus Cristo nos convida a viver no mundo do sobrenatural. É no sobrenatural que a igreja tem que viver. A igreja tem que acordar, é no sobrenatural. É no sobrenatural que nós temos que viver. Parece loucura para muitas pessoas, mas não é. Não é loucura você chegar diante de Deus: Senhor,
opera um milagre na minha vida. Eu quero um milagre na minha vida, porque existe situação na sua vida que é só um milagre, que é só através de um milagre. Não é através do seu meio, da sua forma de viver, da sua forma de relacionar, não é através do seu dinheiro, não é através do seu conhecimento, é através de um milagre que as coisas vão acontecer na sua vida. Eu estou aqui só por um milagre. Essa igreja está de portas abertas, sabe por quê? Porque só por causa de um milagre. Você está aqui nesta manhã só por causa de um milagre. E é tempo de nós podermos estarmos cultivando isso na nossa vida. É tempo de nós podermos viver o milagre do Senhor. Mas isso só será possível quando nós começarmos a obedecer à voz de Deus. Esse fator obediência tem que estar constantemente na nossa vida. Tem que ser uma constância esse fator obedecer. Quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós obedecemos à voz do Senhor, os milagres irão acontecer na nossa vida. Isso aconteceu na vida de Josué. Deus faz um voto para Moisés, e depois Deus recorda a Josué: Josué, da mesma forma que eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. E assim foi na vida de Josué. Josué passa pelo rio Jordão. Sim, foi difícil, mas ele passou, ele ouviu a voz de Deus. Ele passa pelo rio Jordão, encontra Ai. Eles perdem a primeira batalha, mas depois eles vencem. Vence Ai, uma cidade chamada Ai. De repente eles se deparam com uma muralha de Jericó, uma muralha totalmente intransponível, uma muralha de 6 metros de largura, mais ou menos 6 entre 7 metros de largura e entre 10 a 12 metros de altura, uma muralha totalmente intransponível. Mas Josué, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala com Josué, fala para o povo dar 6 voltas em silêncio durante toda a muralha. No 7º dia vocês irão tocar buzina, e a muralha irão ruir, a muralha irá cair ao chão. E assim Josué, juntamente com o povo, ouviu a voz de Deus, eles obedeceram a voz do Senhor, e no 7º dia as buzinas foram tocadas e as muralhas caíram ao chão. E eu pergunto para os irmãos: será que foi simplesmente ao som do soar de buzinas que as muralhas caíram ao chão? Não, foi por causa da obediência à voz de Deus, a obediência à voz do Senhor. Não foi simplesmente por dar voltas em silêncio, não foi simplesmente por tocar chofás e as buzinas e aos sons das buzinas que a muralha caiu ao chão. Não, foi um fator chamado obediência. Obedecer. É no obedecer que os milagres vão acontecer. É quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz do Senhor, é que os milagres vão acontecer. Às vezes Deus fala ao Senhor: faça prova de mim, faça prova. E por muitas vezes nós relutamos, nós dizemos: não, isso é a voz do inimigo, isso não é a voz de Deus. Mas Deus está falando: olha, faça prova que eu vou fazer as coisas acontecer. Olha, deixa isso aí, sai desse lugar, porque eu vou te prosperar. Sai desse meio, porque eu vou te prosperar. Sai deste lugar, porque eu vou te prosperar. E às vezes nós tememos, nós desacreditamos naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Ei, eu quero te dizer, a palavra do Senhor nos fala no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, densas trevas cobria todo o globo terrestre. Mas quando Deus começou a abrir a boca, as coisas começaram a existir, coisas que não existiam. Deus estava fazendo existir, pelo simples abrir da sua boca as coisas estavam existindo. E o que é isso que Deus não pode fazer por você? Basta Deus abrir a boca e as coisas irão acontecer. Basta o Senhor abrir a boca e aquilo que não existe voltar a ter existência. Isso é o poder que tem a palavra de Deus, esse é o poder que tem o nosso Deus. Então acredite no milagre, acredite que Deus é capaz de fazer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. A palavra de Deus nos fala que aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que os nossos ouvidos não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ainda não existe, sim, é lógico, evidentemente que não existe, mas Deus já está preparando. Deus já está preparando no universo espiritual. Eu já posso contemplar, eu já posso ver o agir de Deus sobre a sua vida, aquilo que você tem pedido para o Senhor. Deus já está preparando, Deus já está preparando para você. Então obedeça a voz do Senhor, seja obediente à voz de Deus, e você vai ver Deus operar. Talvez aquela situação que você acha que é difícil, é assim, é difícil, mas para Deus não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível. Talvez os médicos já tenham dado a sentença, mas eu quero te dizer que existe um médico que é maior do que todos os médicos, Jesus Cristo. Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele tem um poder para ressuscitar, Ele tem poder para dar vida, e Ele está aqui nesta manhã. Então acredite mais em Deus, acredite mais no Senhor. Faça voto,
E acredite em Deus, que Deus Ele é capaz de mudar a sua situação. Eu não estou falando simplesmente por falar, mas Jesus Cristo, quando Ele chegou no meio daquela praia, Jesus viu 2 barcos e Jesus olhou e viu para Pedro e falou assim: não, esse é capaz. Jesus, quando Ele olha para aquele barco, Jesus, quando Ele chega naquela praia, tinham 2 barcos, mas Jesus viu e olhou e falou assim: não, esse é capaz de executar as minhas tarefas. Assim Jesus Cristo, Ele está aqui nesta manhã e viu em mim e também viu em você que você é capaz de executar, que você é capaz de obedecer à voz do Senhor. Então há milagre para você, sim, há milagre para você nesta manhã. Eu sei que está difícil, eu sei que a situação é complicada, mas nada é impossível, nada é impossível. E a palavra de Deus nos fala que tudo é possível ao que crê. E se nós cremos, nós vamos ver, as coisas irão acontecer, os sinais seguirão, os sinais nos seguirão, porque nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Senhor. E essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra tem todo o poder de modificar, de transformar a nossa vida. Essa palavra é tão maravilhosa que fez com que Pedro ouvisse e obedecesse a voz do Senhor, porque ele foi temente à voz de Deus, ele foi temente à palavra de Deus. A palavra que Jesus Ele ministrou para a multidão entrou no coração de Pedro e deu para ele uma certeza: não, eu vou obedecer, eu preciso obedecer essa palavra. Então ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus nesta manhã. Não tema, não há por que temer, não tema, não há o porquê temer. Não existe coisa que Deus não pode fazer por você, meu amado. Não existe coisa nenhuma que Deus não pode fazer por você. Não existe situação que Deus não tem poder de transformar. E eu te digo hoje com toda certeza, no nome dEle, não é no meu nome, mas é no nome dEle. Jesus, Ele tem esse poder de transformar. Jesus tem o poder de transformar água em vinho. Jesus tem esse poder de transformar água em vinho. Jesus tem o poder de transformar corações de pedra em corações de carne. Jesus tem um poder de transformar situações que às vezes não estão resolvidas em situações totalmente resolvidas. Jesus tem esse poder para fazer. E Ele está aqui nesta manhã. Ele ouviu, Ele te ouviu. Eu quero te dizer que aquilo que você tem derramado, as tuas lágrimas que você tem derramado diante do Senhor, isso é combustível para a sua fé. E Deus, Ele te ouve, Deus, Ele te escuta aqui nesta manhã. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã. Quantos entendem, quantos tomam posse desta palavra aqui nesta manhã? Quantos tomam posse verdadeiramente dessa palavra aqui nesta manhã? Os milagres vão acontecer. Os milagres irão acontecer. Obedeça a voz de Deus. Deus te diz para aqui nesta manhã: obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, guarde a minha palavra, obedeça a minha voz, e os milagres irão acontecer na sua vida. Os milagres irão acontecer na sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem é você aqui nesta manhã? Será que o nosso barco, Jesus, Ele pode escolher aqui nesta manhã? Será que o nosso barco, será que Jesus Cristo, será que Ele pode escolher o seu barco aqui hoje para poder dizer assim: olha, vamos ao mar profundo, vamos ao mar alto? Será que você ouviria a voz do Senhor aqui nesta manhã? Será que você obedeceria a voz de Deus, mesmo sabendo pelas suas experiências, de pescador, você diria assim, você obedeceria a voz de Deus, mesmo sabendo que pela manhã era impossível apanhar peixes, mesmo sabendo que no profundo pela manhã era impossível apanhar peixes? Será que você obedeceria a voz de Deus? Se você é essa pessoa que obedeceria a voz do Senhor, então não é difícil para você. Essa barreira não é intransponível. Essa enfermidade, ela não é invencível na sua vida. Esse problema que você enfrenta não é nada diante de Deus. Essa escassez que às vezes bate na sua casa, isso não é nada diante de Deus. E aquilo que você enfrenta, que às vezes tem assolado a sua vida, não é nada diante de Deus. Deus transforma a sua vida. Eu ministro para uma igreja aqui nesta manhã que acredita num Deus de milagres. Num Deus de milagres. Igreja, acorda para os milagres do Senhor. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres.
e os milagres acontecem. Amém? No nome de Jesus. Curva a tua cabeça neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, a tua palavra foi ministrada nesta manhã. Deus, onde o cunho, Senhor, desta palavra, Deus, para nós nesta manhã, foi a respeito de um Deus que opera milagres, meu Deus, condicionado à obediência. Senhor Jesus Cristo eterno, a tua palavra nos fala no livro de Crônicas, meu Deus, o Senhor fala com Salomão, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se orar e se humilhar e se arrepender dos seus caminhos, o Senhor então ouviria a oração que era feita ali naquele lugar. Meu Deus, obediência, meu Pai amado. Meu Deus, quando nós obedecemos a tua voz, quando nós obedecemos ao Senhor, os milagres acontecem. Meu Pai amado, porque as bênçãos do Senhor estão condicionadas a um fator chamado obediência. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, dispostos a te obedecer, Senhor Jesus. Custe o que custar, doa o que doer, Jesus Cristo amado. Mas nós iremos te obedecer para que o milagre possa acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, Senhor Jesus Cristo amado. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abençoar esta igreja, que aquele que adentrou aqui hoje, Senhor Jesus Cristo, carregando um fardo pesado, meu Pai, mas eu lhe peço nesta manhã, meu Deus, opera um milagre na vida do teu filho, opera um milagre na vida da tua filha, Senhor Jesus Cristo. Uma situação que tem arrastado, Deus, por longos dias da sua vida, e isso tem causado medo, isso tem causado espanto, isso tem causado tristeza, isso tem roubado o sono, meu Deus, da tua filha. Mas eu lhe peço nesta manhã, Jesus, solucione esse caso. Traga uma solução, meu Pai amado. Deus, coloque as tuas mãos nesta hora, Senhor. Deus, aplaca a fúria do inimigo. Oh Espírito Santo de Deus, todos os levantes, Senhor, contra esta vida, Deus, está sendo desfeito neste momento, em teu nome, ó Jesus. Em teu nome, ó Pai, e que os milagres possam acontecer no meio da tua igreja, para que possamos testificar e testemunhar daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor tem feito no meio da tua casa, no meio da tua igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor nesta manhã. Amém.